Boa tarde, por favor, permaneçam acordados. Eu falo muito rápido, tá? Então qualquer problema, se eu estiver falando extremamente rápido, levanta a mão que eu dou uma diminuída, ok? E vou tentar prestar atenção. O que a gente vai falar um pouquinho sobre a influência da pesquisa na prevenção de incêndios e especificamente um pouco do que a gente faz no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e um pouco que é feito no mundo também, né? Eu acho que toda palestra que eu dou, eu sempre começo com esse vídeo. E, para mim, é importante esse vídeo porque mostra que o incêndio vem mudando. E é importante que a gente tenha consciência disso, tá? Porque a gente pensa que o incêndio era igual o que acontecia na década de 40, na década de 50, e não é. Esse ensaio foi realizado na UL, nos Estados Unidos, e eles fizeram 2 ambientes, tá? Que eu vou sumir com esse Java agora, só um momentinho. Pronto. O ambiente do lado esquerdo era com mobiliário antigo, da década de 50, e o ambiente do lado direito é com mobiliário moderno, que foi comprado em torno de 2008, quando eles realizaram o teste. E o que é interessante é que os 2 incêndios começaram da mesma forma, tá? Com a vela colocada bem aqui, no canto do sofá. No mesmo canto do outro sofá também foi colocada a vela. Não dá para se ver tanto as chamas, nesse caso aqui, porque tem um vaso bem na frente, tá? Mas é só questão de visualização mesmo. O incêndio foi começado junto, da mesma forma. E aí é interessante a gente notar que, na medida que o tempo vai passando, eu não sei se conseguem perceber aqui, ó, primeiro caso, uma produção de fumaça, começou um pouco maior do que o do lado esquerdo. Do lado esquerdo, a gente tem praticamente chamas acontecendo. Lembre-se, o local é o mesmo tamanho, mesmo tipo de material, tudo feito com drywall, não tem diferença nenhuma, apenas o mobiliário e os materiais são colocados lá dentro, cortina. Então, aqui a gente tinha muito ainda madeiras mais densas, madeiras mais de lei, nós tínhamos muito, não era colchão de mola, você tinha muito mais material orgânico. Aqui você já tem drywall, aglomerado, você já tem compensado, você já tem material sintético. E você vê com o tempo real, estamos chegando a 1 minuto e 40, essa situação aqui já não é mais princípio de incêndio. Você já consegue ver um colchão de fumaça, você já consegue ver o aumento de pressão acontecendo dentro desse ambiente, e você não teria mais condições de, com essa roupa que eu estou aqui, entrar nesse local e jogar um extintor, tá? Ou mesmo jogar um copo d'água, porque o ambiente já está um pouco mais aquecido. Esse aqui não. Esse aqui com um copo d'água resolve o problema. Tá? À medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que a produção de fumaça se acelera. Tá? A temperatura, tem os dados de temperatura, está muito maior nesse ambiente do lado direito do que do lado esquerdo. Né? Vocês conseguem ver muito mais chamas. Esse aqui ainda, princípio de incêndio. Ele continua ainda o incêndio localizado no seu foco de origem. Não passou para outro material. Enquanto esse aqui, você já começa a ver o colchão de fumaça, o plano chamado plano neutro, já está mais ou menos seu 1,70 m, 1,60 m, tá? Você já começa a ver que tem materiais que pingam, você tem muito material sintético que leva a pingar e começar o fogo em outros ambientes que a gente não espera. Tá? Agora, à medida que o incêndio vai se desenvolvendo, um aumento de pressão maior ainda, vocês começam a ver que essa camada de fumaça, ela começa a flutuar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai começar a ver chamas nessa camada de fumaça, tá? Com mais ou menos daqui a uns 10 minutos, e vocês vão ver que ele vai atingir o flashover, a generalização do incêndio, como a gente chama lá em Brasília, ou inflamação generalizada, o pessoal do Santa Catarina chama, mas o flashover, nesse ambiente, você começa a ver pirolizando o carpete. O carpete está pirolizando, ele está secando, ele está liberando gases combustíveis. Chega um momento, chama na camada de fumaça, e que quase todo o material aqui igna instantaneamente. Tá? Então, no incêndio do lado direito, fica muito claro que o comportamento é diferente. Então, por mais que a gente fale que o incêndio é igual ao que era na década de 50, não é, porque os materiais estão mudando. Então, por mais que a gente pense no aspecto construtivo dos nossos prédios, das nossas casas, existe um risco maior ainda, que é os materiais que a gente está colocando dentro. E são esses materiais que a gente tem pouco controle durante a vida útil do prédio. Né? Você consegue controlar e pensar na sua segurança contra incêndio, na sua proteção passiva dos materiais de acabamento, dos materiais que estão sendo colocados lá, mas não dos materiais que você usa como mobiliário. E isso, sim, impõe um problema muito grave. Nesse aqui, 3 minutos e 40 para o flashover, esse aqui ele vai adiantar agora para 10 minutos, depois para 15 minutos. Eu vou ver se eu consigo adiantar, para a gente não perder muito tempo.
Só um minutinho, 5 minutos. Eu não vou adiantar porque ele sumiu a barra aqui, né? Então deixa ele passar, vai um pouco rápido. 15 minutos, finalmente vai chegar em torno de 29 minutos e esse incêndio vai atingir. Ele diz, eu não sei se realmente atingiu o flashover, mas pelo menos ele atingiu todo o ambiente. Então o flashover é um comportamento extremo do fogo. Não necessariamente porque pegou todo o ambiente que aconteceu o flashover. Isso não é uma ligação direta. Tá? Nesse aqui, 29 minutos, foi o tempo que ele considerou como flashover. Então vejam a diferença. Década de 50, 29 minutos, hoje em dia, 3 minutos e 40. Aí eu pergunto, é assim no Brasil? Eu não sei. A gente não faz teste suficiente aqui no país para descobrir como é que é o comportamento do fogo nos nossos materiais. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer esse tipo de teste. Claro que é caro, custa muito dinheiro. Fazer pesquisa em incêndio não é algo que seja muito barato, né? Quando a gente trabalha com... Eu sempre brinco, meu trabalho hoje em dia é um trabalho de maluco, porque eu queimo dinheiro. De fato, me dão dinheiro para queimar, que é isso que a gente tenta fazer lá em Brasília. E, no final, é importante que a gente tenha noção que precisamos pesquisar. Não adianta a gente também copiar normas que venham de fora e aplicar aqui, porque a estrutura às vezes é diferente, os materiais são diferentes, então o comportamento vai ser diferente. Então, pensar em norma baseada em desempenho é pensar no desempenho dos nossos materiais. E aí vem toda a necessidade de a gente pensar em fazer pesquisa, em pensar em conhecer sobre incêndio, em pensar em ter laboratórios. E pensar em colaboração, porque ninguém faz pesquisa em incêndio sozinho. Eu sou físico e eu sei que eu trabalho muito mais com engenheiros hoje em dia, e arquitetos, e até médicos, e até pessoal de educação física, do que os físicos propriamente dito. E a gente precisa disso. E além do mais, a gente tem que pensar as consequências do incêndio. Primeira consequência que vem na nossa cabeça, perda de vida. E é só isso? Não. Claro que a gente também tem as perdas de propriedade, nós temos perdas também de funcionalidade, ou seja, um determinado local vai deixar de funcionar porque teve um incêndio. Você tem perdas você tem um custo da proteção contra incêndio, tá? Que isso aí também é um custo que se eleva na medida que você também tem mais incêndios. Você tem a limitação de produtividade e, mais ainda, degradação do meio ambiente, que são algumas coisas que a gente às vezes esquece como consequência do incêndio. Muito claramente, incêndio Alemão, o incêndio que mostrou hoje, né, dos contêineres com cloro, né, que você tem um risco, sim, de degradação do meio ambiente, por conta também do incêndio. Tá? Então, o incêndio gera várias consequências que nem sempre a gente mensura, e a gente tem que pensar nisso. Vamos lá. Quando a gente pensa em número de incêndios, a gente pensa às vezes que o Brasil está bem, mas está aqui, ó, a gente está aqui no segundo grupo. Isso aqui é a estatística do STIF, tá? É de 2015, e a gente está bem aqui, ó, no segundo grupo, entre 100 mil e 600 mil. É estatística real? Não. A gente tem uma deficiência muito grande de ter dados reais de incêndio, porque nós mesmos, instituição, a Corpo de Bombeiro, não necessariamente a gente consiga mensurar a quantidade de incêndios. Eu vou dar um exemplo, isso aí acho que foi interessante quando a Liga Bom trabalhou com isso, de criar um relatório padronizado de ocorrência, porque uma ocorrência de bombeiro, em geral, em muitos estados, Brasília é assim, infelizmente, mas a maioria dos estados está se adaptando, a ocorrência é taxada como de incêndio, de busca e salvamento ou de emergência médica. Não! Quando o bombeiro vai para uma ocorrência de trânsito, que a priori é uma ocorrência de busca e salvamento, eu mando uma viatura de combate a incêndio para fazer a prevenção de incêndio, porque pode ser que aquele veículo possa vir a pegar fogo. Então, às vezes, a ocorrência é de bombeiro, e ela pode ter vários serviços associados a elas. Tá? Então, a gente pode ter ocorrências que foram taxadas como busca e salvamento, e que aconteceu incêndio, mas como ela foi taxada de busca e salvamento, não entrou na estatística. Ou pode ter exatamente o contrário, ocorrências que são de combate a incêndio, mas que, na verdade, você também prestou serviço de busca e salvamento de emergência médica, e que não vão computar na sua estatística final. Então, o problema que a gente tem que pensar é que não necessariamente esses dados também estejam corretos. E também, quando a gente fala de número de mortos em incêndio por ano, nós estamos aqui praticamente no terceiro grupo, tá? De 200 a 1.000 pessoas, número de mortos em incêndios por ano. Tá? De novo, não necessariamente esses dados estejam corretos. Eu estou dando a referência, mas não necessariamente esses dados estejam corretos. A referência está aqui em cima. Mas vamos lá. E mais ou menos nos Estados Unidos, qual é o problema do incêndio nos Estados Unidos, que é muito maior do que o nosso? Incêndios em torno de 1.298.000, 494.000 incêndios estruturais, 193.500 incêndios em veículos, 610.500 outros, externos e outros, né, que eles têm. Mortos, 3.275 mortos, tá? Em geral nos Estados Unidos. Feridos, 15.775. Perdas patrimoniais da ordem de 11,6 bilhões de dólares. Ok? E aí a gente pergunta, mas incêndio acontece no Brasil? Acontece.
E acontece com certa frequência, e como não sai na mídia, a gente às vezes não percebe. Exemplos: fábrica de produtos químicos aqui em São Paulo, prédio público INSS-DF, prédio residencial Barra, prédio comercial Eletrobras, né? E aqui, indústria de alimentos, e mais uma área que a Rosário vai falar logo depois, o Memorial da América Latina, que é a parte de patrimônio histórico, né? Então, incêndio é uma coisa que acontece talvez com uma frequência maior do que a gente imagine, apenas porque não é tão divulgado. Divulgação, então a gente acha que são problemas menores. E como é que a gente consegue resolver problemas como esse tipo de incêndio? Por duas coisas. E aí vem uma coisa que eu vou falar primeiro do que falar em relação, que é o quê? Realizando investigação de incêndio. E a gente, às vezes, despreza a investigação de incêndio porque achar que, às vezes, isso aí é só devido à polícia, ou polícia técnica, alguma coisa. Não, a investigação de incêndio é uma das coisas mais importantes que o Corpo Bombeiro podia fazer. Porque é uma das poucas áreas que a gente consegue fazer o que a gente chama de ciclo completo. A função do Corpo Bombeiro, nosso trabalho como Corpo Bombeiro, não é combater incêndio, é prevenir. E além disso aí, eu só tenho que combater quando a minha prevenção falhou. E se a prevenção falhou e eu tive que combater, eu tenho que investigar. Porque eu tenho que investigar para evitar que novos incêndios aconteçam. Então, nossa investigação é com o intuito de retroalimentar o sistema. Se acontece um determinado incêndio, todo o prédio estava de acordo com a norma, e mesmo assim o incêndio propagou, o que está errado? A norma. Se estava tudo de acordo com o que a gente esperava, e mesmo assim o incêndio propagou de uma forma absurda, a gente tem que revisar a norma. E eu só vou ter condições de revisar essa norma se eu investigar. E aí, investigando, vem a segunda parte, que a gente pode melhorar a segurança contra incêndio: desenvolvimento de ensino e pesquisa em segurança contra incêndio. Então, esse aqui é um binômio que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ter sentido de ensinar, de ter curso de pós-graduação, ter curso de graduação, que tem uma matéria na graduação que a pessoa possa fazer, pelo menos começar a perceber a dimensão do problema. Que isso vai fazer com que ele, no futuro, ele tenha condições de falar: não, isso é um problema e eu tenho que resolver. Porque hoje, a maioria das pessoas não pensam que é um problema, não analisam que seja um problema. E como é que a gente pode usar essas duas situações para resolver ou melhorar a nossa segurança contra o incêndio? Então, qual a importância da investigação? Primeiro, investigação de incêndio, ela tem duas coisas interessantes. Permite você analisar as causas, os elementos que propiciaram o seu desenvolvimento. E isso vai gerar duas coisas também: evitar que procedimentos e materiais inseguros sejam utilizados. A gente tem condições de fazer isso. E mais ainda, buscar avanços na normatização para evitar ocorrências semelhantes. A gente tem que mudar a norma, a gente tem que progredir na normatização, mas com conhecimento técnico. Tá? E mais ainda, apontar áreas onde é necessário realizar pesquisa. Na hora que eu faço investigação de incêndio, eu tenho condições de também saber onde é que estão as falhas de pesquisa. Por quê? Se está acontecendo incêndio, porque alguma coisa falhou. Pode ser normatização, mas também pode ser o quê? Falta de conhecimento. Então, a gente pode também apontar as áreas que são necessárias para realizar pesquisa. E mais ainda, investigar incêndio permite avaliar a atuação do bombeiro. Eu vou saber se o bombeiro cumpriu também com o seu trabalho de forma técnica, de forma eficiente, de forma eficaz. E, dessa forma, desenvolver também novas técnicas e táticas. Tá? Então, essa é a importância da nossa investigação. Um exemplo que eu vou mostrar para os senhores é exatamente o que aconteceu em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Urbano, que ficava na 505 Sul, para quem conhece Brasília, W3 Norte, tá? E foi um incêndio que aconteceu. Dentro do prédio, é uma fachada de vidro, esse prédio só tinha uma escada. Era uma escada em caracol, não protegida. Tá? Essa fachada de vidro, ela permitia um distanciamento entre a laje e a fachada de vidro. Como isso atrapalhava as pessoas, atrapalhava a comunicação, ficava muito barulho, as pessoas pegavam aquelas caixas de processo e colocavam exatamente aonde? Encostado na fachada de vidro. Então, quando o incêndio começou no primeiro andar, a propagação dele foi extremamente rápida para os andares superiores, tanto pela fachada e também pela escada, onde as pessoas não conseguiram sair. Como elas não conseguiram sair, elas foram para o último andar, é um prédio de 5 andares. E o incêndio foi tão rápido, o desenvolvimento dele foi tão grande, que ele ficou aqui nessa situação, que em torno de 20 minutos, olha aqui o pessoal aqui em cima. Sorte deles, direção do vento. A direção do vento estava exatamente daqui para o outro lado. Vocês não estão vendo muita fumaça? Não é porque não tem fumaça, não. É porque a fumaça está toda do outro lado do prédio. E aí deu tempo para o corpo bombeiro chegar lá, levar a plataforma e retirar as pessoas. Mas veja a situação que está aqui, para a situação quando eles já foram retirados. É uma situação muito complicada.
E vocês vão imaginar se isso aí ainda pode acontecer? Pode. Mesmo em Brasília, nós temos prédios que têm essa mesma estrutura de construção, que são prédios antigos. E, mais interessante, o CNJ funcionava num prédio arquitetonicamente muito parecido com isso. E a reunião dos conselheiros do CNJ, dos ministros do Supremo, acontecia exatamente no último andar desse prédio. Então, se tivesse um incêndio, a situação deles também estaria extremamente complicada se eles não tivessem condições de subir para a laje. Tá? Em alguns casos seria uma grande perda, outras não necessariamente. Isso podia ser no Congresso, mas vamos lá. No final, o incêndio, nós ficamos com a situação dessa. O que levou a nossa investigação do incêndio? Mudar a norma. Em alguns casos, a gente conseguiu alterar. Então, para quem for para Brasília, e é interessante perceber isso, está vendo essas escadas aqui? Isso foi construído pós esse incêndio. Isso já foi construído na década de 90, porque não existia escada protegida nos ministérios planejado em Brasília. Não existia isso, não era uma preocupação que se tinha. A única escada que tinha era, de fato, uma escada aberta, não pressurizada e não enclausurada. Não tinha segurança nenhuma nesses prédios de 8 andares. Tá? E mais interessante ainda é, quando os senhores forem para Brasília, eu não vou dizer quais são, ainda tem 3 ministérios que não têm escada protegida. Tá? Então, quando vocês forem fazer uma caça lá em Brasília, vocês vão encontrar 3 ministérios desses aqui que ainda não têm escada protegida, por mais que os outros tenham desde a década de 90. Tá? Mas ainda tem 3 que não têm. Então, mesmo que a gente veja que é um problema, não necessariamente a gente se importe e faça com que mude. E é muito difícil você também mudar a norma para prédios antigos, né? Isso é uma coisa complicada. Mesmo que as pessoas percebam que é um problema, e um problema muito sério. E, no final, o que a gente precisa entender, isso aqui é um outro exemplo que aconteceu com a gente também, que foi um incêndio ocorrido no hospital, o cara tinha um forro de papel prensado, e interessava para a gente analisar a questão do agente causador e também a velocidade de propagação. No final, a dúvida que ficava era, será que um cigarro jogado nesse forro de papel prensado podia gerar um incêndio? E o engraçado é que quando você joga o cigarro, você não faz nada, só joga o cigarro ali em cima e espera, o que vai acontecendo? Sumiu o gráfico. O gráfico não está aqui. O gráfico está, não sumiu. Tá, não está aqui depois. Deixa eu passar aqui, eu acho que eu coloquei no lado errado. Deixa eu colocar. Pronto, está aqui. O gráfico é esse. Temperatura começou aqui em temperatura ambiente. À medida que o tempo vai passando, 20 minutos, 25 minutos, temperatura já chegando na ordem de 320 e até chegando a 600 graus. Tá? Apenas um cigarro. E isso em um hospital. Então, você tinha material que era altamente combustível no forro do hospital inteiro, em que apenas um cigarro que foi jogado, e nesse caso especificamente foi jogado por um cara que estava fazendo manutenção naquele hospital, gerou um incêndio, gerou muita fumaça. E, às vezes, a fumaça é um risco muito maior do que propriamente o incêndio. A produção de fumaça foi absurda nesse local. E era um hospital. E a gente ainda tem alguns locais com esse tipo de material, até hoje. Outra coisa que é interessante é também exatamente a gente pensar o seguinte, a investigação do incêndio nos permite analisar o desempenho do sistema de segurança contra incêndio. Então, quando eu vou fazer minha investigação de incêndio, não é para pôr culpa em alguém. É mais ou menos, a investigação para o bombeiro é mais ou menos a investigação que o CENIPA faz para acidentes aeroviários. Tá? Então, ele tem que descobrir a causa para evitar que ele venha acontecer de novo. E o que a gente observa nesses últimos anos? Por exemplo, o uso do hidrante de parede. Eu estava comentando, inclusive, hoje no almoço, porque é um problema que a gente tem. Começou-se a construir muitos prédios em Brasília com 25, 30 andares puramente residenciais. E a gente esquece um pequeno detalhe. Hoje, o esguicho que o bombeiro usa, de Brasília especificamente, exige que eu tenha 7 bar de pressão para usar o esguicho, para poder gerar o jato atomizado e usar a melhor técnica que tem para poder combater o incêndio. 7 bar de pressão. O que a gente exige na nossa norma? 1 bar. E aí, o cara veio dizer o seguinte, não, então pressuriza por baixo. Pessoal, a norma diz que o sistema tem que aguentar 10 bar de pressão, 100 metros coluna d'água de pressão no sistema. Para eu pressurizar e ter 7 bar no 18º andar, eu vou ter que jogar 14, 15, 16. Não dá, eu vou estourar tudo. E estouramos, porque a gente fez um teste e estourou tudo num prédio que ia ser inaugurado. A pessoa não ficou muito feliz, mas a gente provou o nosso ponto. Tá? Então, é um problema muito sério que a gente não tem condições hoje de usar a melhor técnica possível com a regra que nós estamos exigindo. Prédio de 20, 18, 17, de 20 a 25 andares, eu não vou combater incêndio com proficiência. Tem solução? Tem. Basta dizer o seguinte, ao invés de ter uma bomba que me dê 1 bar, vai ter uma bomba que vai me dar 7 bar. Ao invés de ter um redutor de pressão que na hora que chegar a 4 ele reduz a pressão para 1 de novo, ele vai reduzir a pressão, quando chegar a 9 ele reduz para 7.
e a partir daí a gente consiga, de fato, utilizar o sistema predial para realizar o combate. O problema é que a gente tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, perceber que temos que mudar, porque antigamente se usava um bar por quê? Porque era esguicho-agulheta. Se eu colocar 7 bar no esguicho-agulheta, não tem quem segure aquele esguicho. Não é o caso mais. O sistema mudou, a tecnologia mudou, e a gente tem que avançar também com isso aí. E a gente percebe isso aonde? Trabalhando, fazendo investigação de incêndio. Outro problema, exatamente, que é a questão da pressão exigida, e aí vem a questão também do uso do hidrante, outra questão, que as duas estão acopladas, que também é o seguinte: quem deve usar o hidrante de parede num prédio residencial? Pessoal, eu não estou dizendo isso aqui para São Paulo, não, estou dizendo para Brasília. Nossa situação é diferente. A grande maioria dos bombeiros acredita na mangueira e esguicho que está naquele hidrante de parede? Não. A gente não leva o nosso? Todos nós levamos o nosso. Então, por que eu exijo esguicho e mangueira? Para dizer para o paisano usar? Não deveria. O paisano tem que usar, o civil tem que usar, já que ele não tem equipamento de proteção individual, ele tem que usar o extintor de incêndio. Usou o extintor de incêndio, não apagou o fogo, fecha a porta e vai embora. Não tem mais nada que você possa fazer. Vocês estão vendo como o incêndio pode progredir rápido. E a gente aconteceu no incêndio, especificamente num prédio de 25 andares, em que pegou fogo, porque aí é outro problema, viu? Para quem mexe com impermeabilização em residência, que o cara deveria fazer em local externo, nós já pegamos só no ano passado 3 incêndios de grandes proporções devido à impermeabilização, que o cara fala, fecha a porta da cozinha e não acende o fogo. Esquece! O cara vai abrir a porta da cozinha e vai acender o fogo. E aquele gás utilizado para impermeabilização é altamente inflamável. Então nós tivemos um incêndio, pegou fogo em tudo, era um corredor, era o último apartamento lá no final desse corredor. Um corredor de mais ou menos 10 metros. Caixa de escada aqui, porta corta-fogo, o paisano pegou a mangueira, desenrolou primeiro. A mangueira tem quantos metros? 15. Os halls têm espaço para mangueira de 15 metros? Não. O que ele fez? Abriu a outra porta corta-fogo, abriu a outra, do outro corredor, alçou ali e ficou jogando água daqui. O incêndio era lá dentro. Ele estava resolvendo o incêndio? Não, ele não estava. Pior ainda, ele alagou a caixa do elevador, que não protegido. Pior ainda, ele inundou a caixa de escada de fumaça, porque a porta corta-fogo estava aberta. Pior ainda, o outro corredor que não tinha nada a ver com incêndio, nada, absolutamente nada. O detetor de fumaça derreteu devido ao calor. Então, resolve o problema ter essa água disponível para quem não tem a técnica adequada para utilizar? Claro que isso aí não é uma situação para shopping, não é uma situação para um comércio, que você às vezes tem um brigadista treinado para isso, tá? Um brigadista contratado para isso. Mas para algumas situações residenciais, até que ponto existe essa necessidade? Então é algo para ser discutido. Eu não estou aqui marcando nenhum ponto, mas é algo que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente expõe mais o ser humano ao risco do que resolver alguma coisa. A obrigação dele é combater com o extintor, não deu certo, fecha a porta e vai embora, chama o bombeiro. Até porque a compartimentação, para mim, é uma das coisas mais importantes que os senhores podem fazer quando forem sair de casa. Vão viajar? O pessoal sempre fala, desliga a eletricidade. Concordo, mas mais do que isso, fecha as portas internas da sua casa, do seu apartamento, porque por mais que pegue fogo em um cômodo, dificilmente irá passar para outro. Então, isso é um procedimento de compartimentação que os senhores podem fazer de uma forma muito simples e que vai garantir que aquele incêndio, aquela fuligem, aquela fumaça, não passe para os outros cômodos. Senhores, a gente faz investigação de incêndio que a gente pega de residência, onde o incêndio foi no quarto e a cozinha ficou totalmente destruída, não pelo fogo, pela fuligem, é absurdo. Porque a fuligem depois pega, acabou-se, não tem jeito, você não vai conseguir limpar, derrete. Claro que também o ar é aquecido, então a fumaça é aquecida também, então ela vai degradar os materiais, principalmente materiais plásticos. Então a gente tem que pensar que a gente tem que sim que compartimentar os nossos ambientes. Isso aqui é o tipo de jato atomizado que a gente utiliza, e isso aqui é uma mangueira de 1 polegada, porque uma das coisas que a gente também está trabalhando, para incêndios de pequenas proporções, e a maioria dos nossos prédios são de pequenas proporções. Quando a gente estudou, e a gente usa muito o esguicho de 1,5, e na técnica que a gente utiliza, a gente usa a menor vazão do esguicho de 1,5, que é em torno de 130 litros por minuto. Quando a gente vai ver o esguicho de 1 polegada, e mangueira de 1 polegada, não é mangote, mangueira e esguicho de 1 polegada, a maior vazão dele é 140 litros por minuto. E dar muito mais maneabilidade para o bombeiro. Ele não carrega tanto peso. Então, para apartamentos pequenos, talvez os seus cômodos, no apartamento de 100 metros quadrados, mas cômodos até 25 metros quadrados, a mangueira vai resolver o problema de 1 polegada, com o seu esguicho de 1 polegada. Sendo que o bombeiro vai ter muito mais agilidade e vai ter muito menos desgaste para poder fazer o seu trabalho. E aí vem exatamente a parte de reserva técnica. Quando a gente faz treinamento de combate a incêndio no container, e a gente passa 26 minutos de fogo, em média, de 22 a 28, a 30 minutos de fogo dentro do container, sabe quantos litros de água a gente usa nesse período todo? Claro que são 6 minutos de observação. No máximo, entre 250 e 300 litros d'água.
E a gente só não combate o incêndio mais rápido porque não é interesse nosso, é treinamento. A gente quer que fique mais tempo lá. Então, a técnica hoje, se for muito bem desenvolvida, a quantidade de água que a gente utiliza é muito menor do que se utilizava antes com esguicho agulheta e com aquele jato compacto. Né? A técnica, claro, que a gente chama de jato atomizado, mas a técnica não é só jato atomizado. A técnica é jato atomizado e jato compacto também, que a gente chama de jato combinado. Chega um momento que ele usa jato compacto também, só que pacotes. Então, a quantidade de água que a gente utiliza hoje para combater um incêndio é muito menor que se utilizava antigamente, por mais que o incêndio tenha piorado. Então, a gente tem que pensar assim também a questão da reserva técnica, porque a gente está gerando custo na construção civil. Tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar que, às vezes, podem ser alteradas, contanto que a gente tenha, claro, embasamento científico. Não pode ser na base do eu acho. Tá? A gente tem que fazer teste, a gente tem que progredir para tentar melhorar isso. Sensor de presença. Isso aqui foi um incêndio que aconteceu, um sensor de presença dentro da escada protegida. Gerou bastante fumaça, bastante fuligem. E uma escada que, a priori, não ia ter para material combustível lá dentro. Mas se você tiver, a gente, às vezes, não imagina que um sensor de presença desse possa gerar tanta fuligem. E lembre-se, pessoal, isso é uma rota de fuga. As pessoas chegam e tem fuligem naquela sua rota de fuga, elas vão refugar. Elas vão pensar duas vezes se realmente é uma rota de fuga. Então, são coisas que a gente tem que analisar e são dados que a gente consegue trazer isso porque a gente faz investigação de incêndio. Porque a gente faz, no final, gera a pesquisa de incêndio também. Porque a gente acaba repetindo, fazendo de outras formas. O exemplo aqui eu já passei. Então, outro modo de a gente desenvolver é o quê? Realizando ensino e pesquisa em incêndio. E quando a gente pensa nessas duas formas, nós temos dois caminhos. Conhecimento das normas da segurança contra incêndio, melhores práticas e, finalmente, realização de projetos mais seguros. No caso da pesquisa, realização de pesquisa de comportamento do fogo, resistência de estrutura em situação de incêndio, reação ao fogo de materiais, proteção ativa e também vai gerar realização de projetos mais seguros. Isso é uma parte que a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente tem uma dificuldade muito grande no ensino, nós temos uma dificuldade maior ainda em realizar pesquisa. Talvez, e de longe, a pesquisa que a gente mais realiza é isso aqui, resistência de estrutura em situação de incêndio. Porque é algo que está muito ligado à engenharia civil. A parte de reação, muito pouco. A parte de teste dos sistemas de proteção ativa e passiva, muito menos ainda. Tá? Então, são campos que a gente tem que desenvolver, porque só assim a gente vai ter condições de o quê? Realizar projetos mais seguros. E só assim, no futuro, bem longe, bem distante, como o próprio Toureiro diz, é ter normas baseadas de desempenho. Eu não posso chegar em ter normas baseadas de desempenho se eu não tenho conhecimento. Então, é um caminho que a gente vai ter que correr e um caminho muito árduo. Exemplo também que eu quero mostrar para os senhores, como às vezes a reação do fogo dos materiais pode alterar completamente o comportamento do fogo. Esse aqui foi uma pesquisa do Dr. Bjorn, que ele tocou fogo. Deixa eu só... Ninguém vai entender sueco aqui, né? Então deixa eu tirar o som, deixa eu mesmo falar. Tá? A única diferença desse ambiente aqui para esse é o material de acabamento. Então, ele tinha material de acabamento no teto que era combustível, nessa situação, e não tinha nessa. Pessoal, a carga de incêndio aqui é uma coisa mínima. E é até chato falar carga de incêndio, porque carga de incêndio é uma das piores concepções que a gente tem para a questão de norma. A gente tem que falar de taxa de liberação de energia. Porque quando eu falo carga de incêndio, é como se todo aquele material combustível que está ali vai se incendiar ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, e vai gerar uma quantidade de calor absurda. Não vai. Existe uma taxa de liberação de energia. E essa taxa de liberação de energia é que diz o quanto, inclusive, a quantidade de água que eu precisaria para acabar com esse incêndio. Então, a taxa de liberação de energia é um fator muito mais importante que a carga de incêndio. Esse incêndio está ocorrendo, no final, 15 minutos, aconteceu alguma coisa? Nada. Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Tá? E esse aqui? Aí já faz diferença. De novo, material interno aqui, o mobiliário é o mesmo. Os dois têm o mesmo tipo de mobiliário. Tá? Mas nesse caso aqui agora, o material de revestimento ali, na verdade, o material utilizado no teto, ele era combustível. E isso alterou completamente o comportamento do fogo. Tá? Você passou de uma situação que é muito parecido com a gente, em geral, a gente tem no Brasil, paredes incombustíveis, né? Se for o caso de ter pouco material combustível no local, o incêndio talvez não se propague. Neste caso aqui, chamas na camada de fumaça, você vê uma produção de fumaça muito grande, estamos falando agora de 4 minutos, a quantidade de combustível é pequena, esse aqui é um ensaio de canto, né? Então um queimador, então tem um ensaio padronizado, né? Pelo menos o queimador é padronizado, a material combustível dentro do prédio, do ambiente, era muito pequeno, mas à medida que o incêndio vai desenvolvendo, olha aqui, chama na camada de fumaça, 5 minutos, temperatura em torno de 600 graus, ocorrência do flashover. Okay? Pessoal, a única diferença foi material de revestimento. E aí eu dou outro exemplo que aconteceu lá em Brasília. Uma pessoa fez um estúdio numa casa no Lago Sul. Ela queria ter um estúdio de som. Tá? Então ela montou todo o sistema do estúdio de som, gastou um bom dinheiro para montar aquele sistema e colocou aquela espuma
de revestimento acústico, tá? E colocou lá. E o arquiteto achou, além de colocar essa espuma de revestimento acústico, ele achou de colocar lâmpada dicróica. Esse local não durou um dia. Simplesmente a pessoa perdeu mais de 50 mil reais em equipamento naquele local. Ligou o som, ligou a luz, quando foi ver, estava pegando fogo todo o seu ambiente. De novo, fechou a porta, estava tranquilo. Mas aquele ambiente acabou, simplesmente devido ao material que foi utilizado dentro. Então, a gente pensar que o incêndio é muito influenciado pelos materiais. Mas qual é o nosso problema? A gente não sabe a reação ao fogo desses materiais aqui no Brasil. A gente tem pouca pesquisa, ou quase nenhum, o IPT tem equipamento para fazer isso, tem o SBI, né, para poder, pelo menos, trabalhar um pouquinho de material de revestimento, mas a gente tem pouca pesquisa, inclusive, no material de mobiliário. Saber a taxa de liberação de energia de material, saber a combustibilidade, saber a taxa de propagação de fogo dele. Exemplo também de teste de materiais, isso aqui foi feito no NIST, e foi feito exatamente, por então, uma coisa, se eu tiver tempo, eu vou falar no final, que foi o incêndio que aconteceu na Station Night Club, nos Estados Unidos, que foi um incêndio muito parecido que aconteceu na Boate Kiss, até a proporção, porque dizem que tinham 1.000 pessoas na Boate Kiss, eu não sei se tinha, podia ter 800, podia ter 900, podia ter 1.100, né? Então o negócio da polícia, a investigação tem essa faixa gigantesca de número de pessoas, mas nesse local aqui tinha 400 pessoas, morreram 100. Se tinham 1.000 pessoas lá na Boate Kiss e morreram realmente 243, é praticamente a mesma proporção. Tá? Morreram 100 pessoas num incêndio, que eu vou falar, se tiver tempo eu falo depois, mas o material que foi utilizado na Station Night Club era isso aqui. Será que o material que estava na Boate Kiss era muito diferente? Provavelmente não. Tá? Então, a gente entender a combustibilidade dos materiais é algo extremamente importante. E aqui eles simularam exatamente o fogo de artifício, que foi utilizado na Station Night Club, que também lá foi fogo de artifício, e se gerava a propagação do incêndio no ambiente ou não. Tá? A única diferença também muito grande desse aqui da Kiss é porque esse material de revestimento era só na alcova, só no palco, enquanto na Boate Kiss ele prolongava muito mais o material de revestimento acústico, né? Ia muito mais à frente do que apenas o palco. E eles fizeram um teste para poder comprovar se, de fato, aquilo ali, o que eles esperavam como conhecimento, poderia ter gerado um incêndio ou não. E isso foi bem realizado. Isso aqui foi um teste que foi feito recentemente lá nos Estados Unidos, e eu acho que é interessante que a gente também pense de novo materiais. Isso aqui é um ventilador comum, qualquer local tem. Tá? E que é interessante que, às vezes, a gente pensa que ele pode gerar muito incêndio. E aí, será que gera muito incêndio um ventilador desse? Vamos ver aqui, o cara vai tocar fogo, que ele não estava preocupado com o processo de iniciação, ele só queria ver comportamento. Aqui, começou a pegar fogo. E o que a gente vai perceber com o tempo, tá? Então tem um tempo ali, 2 minutos, eu vou adiantar um pouquinho para a gente não perder tanto tempo. Tá? Aqui, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, indo para 5 minutos. Parece que não vai se auto-extinguir. O incêndio não está indo para canto nenhum. Você não tem tanta produção de fumaça, você não tem tantas chamas, você não vê um comportamento agressivo desse material para dizer o seguinte, isso aqui vai gerar um grande incêndio. Mas, à medida que o tempo passa, e aí vem uma coisa interessante, conhecer de materiais. Percebam que esse material ele começa a pingar. E ele começa a concentrar na parte inferior desse ventilador. E ele começa a fazer uma poça. E aí a gente começa a perceber que ele vai transformar de um incêndio classe A praticamente para um incêndio classe B, onde importa muito mais a área do que, de fato, a quantidade de material. Né? Então, se você tiver uma área muito grande, mesmo que a quantidade de material seja pequena, você vai ter uma alta taxa de liberação de calor. E nesse material, à medida que o incêndio vai propagando, você vai vendo que 5 minutos, 6 minutos e 40, 7 minutos e 45, 8 minutos, 9 minutos. Olha a poça aqui embaixo. Por incêndio que, a priori, a gente poderia achar que não apresentava risco nenhum no seu início. Então, se a gente tivesse parado o teste nos seus 5 primeiros minutos, falar, isso aqui está um material seguro, não tem problema nenhum. Mas o comportamento dele, às vezes, vai um pouco contra do que a gente pensa. E aí vem toda essa questão de a gente discutir a questão de materiais poliméricos. O quanto isso está interferindo nos materiais que a gente está colocando dentro das nossas residências, dentro do nosso comércio, dentro da nossa indústria. O comportamento do fogo está mudando, e a gente precisa entender isso, a gente precisa fazer pesquisa para poder entender isso. Vamos passar para frente. Se eu conseguir pegar o mouse aqui. Isso aqui, e aí eu venho com o que o Coronel Negrisolo comentou hoje sobre a questão de favela. Né? Coincidentemente, eu tinha colocado a favela aqui, porque a gente fez alguns testes lá em Brasília, a gente construiu uma favela. Tá? Era um treinamento para a nossa tropa de combate a incêndio.
Tá? Então, a gente construiu a favela como se favela fosse mesmo. Então, os prédios aqui, eles estão todos, digamos, com materiais combustíveis. Tinha cama, sofá, retratinho na parede, tinha tudo bonitinho ali. E a gente tentou fazer medição de temperatura, de fluxo de calor e imagem. Tá? Então, a gente conseguiu pegar bastante imagem do comportamento do fogo, e mais ainda também, a questão, às vezes, até de imagem da câmara térmica. Se não funcionar, infelizmente, vamos ver se vai. Isso aqui é a imagem térmica do incêndio. E o que é interessante notar, essa imagem aqui é do lado... vou voltar aqui só para você ver. É desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. A gente tocou fogo nesse barraco primeiro, tá? Que era o que a gente chama de suíte. É um barraco de 6 metros por 2,8. Tá? Então, essa imagem aqui, e depois tocou fogo nesse. Tá? Então, aquela imagem térmica é exatamente quase que nesse ângulo. Tá? Então, vamos de novo aqui. Eu vou também adiantar ele um pouquinho mais. Vamos ver se ele vai. Pronto. Aí ele vai andar com a câmera, e aí você vai verificar a quantidade de calor que é liberada para um incêndio desse, e quão rápido ele pega. Quão rápido ele pega, vocês vão ver daqui a pouco por dentro de um barraco. Mas vamos perceber, olha aqui, ó, deixa eu só lhe adiantar um pouco mais aqui ainda, ele vai andar, vamos dar aqui para os meus 37 segundos, olha lá. Olha o fator vento preponderando também no comportamento desse fogo. Tá? Então, é algo que fez uma propagação extremamente rápida desse incêndio. No final, daqueles 5 barracos que a gente tinha, sobrou uma face de um deles. A gente chamou... Era um treinamento de combate a incêndio, certo? A gente não esperava que fosse tão rápido. Tá? A gente não faz tanto isso, né? E a gente chamou a guarnição para fazer o combate já com 3 minutos de fogo. Já era. Não tinha muito mais o que combater ali dentro. Tá? Claro, agosto em Brasília é muito seco. A gente estava em agosto, a umidade chega a 13%, o material já está propício para combater fogo. E para os senhores terem noção de quão risco é um incêndio em barraco, essa imagem aqui é exatamente de dentro do barraco. Depois de 1 minuto de ter começado o fogo. Tá? O fogo a gente colocou aqui embaixo desse colchão, tinha mais um outro colchão aqui em cima, sofá, retratinho, não sei o quê, mais ou menos uma cômoda aqui, tá? E aí, eu vou deixar propagar direitinho o incêndio foi colocado debaixo daquele colchão, e ele vai se desenvolver. A gente colocou a câmera dentro do local do incêndio. A gente fez um buraco ali no madeirite, colocou a câmera que é minha, inclusive, graças a Deus ela está funcionando até hoje, porque eu pensei que fosse perder a bichinha. Tá? Mas percebam que, eu estou falando aqui, não sei se eu tenho condições de ver o tempo. Tem. Está aqui, ó. Estou falando aqui de 1 minuto e 30 desde que começou o fogo. 1 minuto e 30 desde que começou o fogo. Não espere que o bombeiro vai chegar em 10 segundos naquele local depois que foi avisado. Não espere que o aviso seja também muito rápido. A gente está falando de um barraco que não é pequeno, são 6 metros por 2,80. É um barraco relativamente grande. E à medida que o tempo vai passando, chamas na camada de fumaça, outro comportamento interessante, material que pinga. Isso é uma coisa que a gente também verifica muito em incêndio, material sintético, ele acaba gerando outros focos de incêndio também. Tá? E à medida que esse incêndio vai se desenvolvendo de uma forma extremamente rápida, daqui a pouco vai acontecer a generalização do incêndio, daqui a pouco vai acontecer o flashover. E esse flashover vai acontecer com 2 minutos de incêndio. Apenas 2 minutos. Então, a gente tem que pensar sim como proteger barraco, porque só se depender dos materiais que estão ali dentro, não tem muito que possa fazer. Se a gente não pensar em controle de material, tipo de materiais, isso vai acontecer com 2 minutos. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser pesquisada, modos de prevenir um comportamento tão agressivo do incêndio como a gente está vendo aqui. E se a gente não fizer pesquisa de novo, como é que eu vou pensar em norma? Como é que eu vou dizer o que é bom, o que é ruim? O que eu posso fazer, o que eu posso controlar? Tá? Então, é esse tipo de coisa que tem que ser pensada. Tá? A Câmara aguentou, está funcionando até hoje. E porque também, eu vou mostrar só uma cena aqui de bombeiro, eu estou falando de sistema de prevenção, de melhoria de segurança contra o incêndio, mas nós bombeiros fazemos parte da segurança contra o incêndio, para os senhores perceberem também que a atividade de bombeiro não é fácil. Isso aqui é um treinamento de combate a incêndio, o bombeiro está entrando, inclusive, com a mangueira de 1 polegada dentro do container, e ele vai entrar dentro do container, com esse container, simulando um incêndio em ambiente fechado, completamente fechado, porque a gente fechou o container completamente e encheu ele de fumaça. A temperatura estava muito alta lá dentro, tá? Em torno de 700, 800 na camada mais superior dele. Né? E o bombeiro vai usar toda a técnica que a gente utiliza, que é a passagem de porta, depois fazer jato lá dentro, e aí, a partir daí, ele fazer a entrada desse local. Uma coisa que eu vou apontar para os senhores, nesse tipo de incêndio, o bombeiro, quando entra, ele não sabe nem para onde é que está o foco. A visibilidade dele é 0.
A única coisa que a gente consegue perceber, e o instrutor vai mostrar isso para o aluno que ele estava ensinando, que é o único mecanismo que a gente tem de perceber para onde está o incêndio, veja para onde está a corrente de convecção, veja para onde está puxando o oxigênio. Está puxando para onde é o foco. A terceira agora, ele já foi a terceira e agora ele vai entrar. Tá? Outra coisa, ele está com mangueira de 1 polegada. É muito mais fácil de ele trabalhar. Muito menos peso. O canga dele não tem que fazer quase nada, em termos de empurrar a mangueira ou puxar a mangueira. Tá? Agora ele vai entrar. Olha aqui para onde está indo o fogo. Aqui, ó, corrente de convecção. Está indo para onde está o foco. É o único modo que eu tenho, que a gente conseguiu até visualizar até hoje, de saber para onde tem um foco. Então eu sabia que o foco estava para lá, porque ele estava vendo a corrente de convecção. Então, se estivesse para o lado direito, o incêndio estaria para o outro lado. Então ele conseguiu entrar, essa é a visibilidade que ele tem. É exatamente essa visibilidade aqui. E ele vai chegar aqui, ó, ele viu o clarão, e ele está, inclusive, dando aula, tá? Porque ele entrou, ó. Primeira coisa, toca na parede, ele não tem visibilidade, ele não tem o que ver. Então, se ele se perder lá dentro, é muito fácil se perder. Já tivemos treinamento de combate a incêndio, que entrou uma equipe de busca e salvamento e se perdeu lá dentro. Pessoal, um container de 12 por 2,40. O cara se perdeu lá dentro. Né? Então, ele fala, está vendo aqui? Encosta na parede. Agora, você está vendo o clarão? E aí o cara vai dizer, olha, ele não conseguiu ver. O que o canga que estava atrás dele fez para poder ver o clarão? Ele abaixou, colocou quase o nariz no chão. E como é que eu sei isso? Porque a gente estava filmando com câmera térmica também. Essa é a visibilidade do bombeiro quando vai combater um incêndio. Em geral, a visibilidade dele é quase zero. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque é isso que estava acontecendo lá dentro. Tá? A gente consegue visualizar porque tinha uma câmera térmica filmando desde o início. A câmera térmica estava lá dentro do local do incêndio. Então a gente conseguia ver todo o procedimento. E por que a gente precisava ver todo o procedimento? Até para melhorar o procedimento. A gente percebe, por conta dessa filmagem aqui, que, por exemplo, aqueles 2 jatos que ele colocou, aquele jato de 2 segundos que ele colocou lá dentro, na verdade, é muito. Desperdiçou água. Vamos ver que vai cair água no chão. Ó. Caiu água no chão. Não quero isso. Eu não quero desperdiçar água. Esse combate aqui, ele terminou, ele gastou, no final, 160 litros d'água. E ele gastou 160 litros d'água porque, infelizmente, a viatura parou no meio e ele teve que sair. E o fogo reiniciou, ele teve que voltar depois para terminar de apagar o incêndio. Mas ele gastou 160 litros d'água. Foi 160? Não, foi menos, desculpe, 160. Ele gastou 60 litros d'água. 3 galões de 20 litros para combater esse incêndio. 3 galões de 20 litros de água que ele gastou para combater esse incêndio. Então é muito menos do que se gastava antigamente. Então ele, ó, foi o que ele falou, está vendo aqui? Ó, põe a mão. Agora eu vou falar, você está vendo o foco? O canga dele abaixou, para ver se conseguia enxergar alguma coisa. E perceba que, como a mangueira de 1 polegada é tão leve, que o canga não tem que praticamente fazer nada, não precisa nem ficar segurando aquela mangueira, ele pode estar, por exemplo, ele podia estar com a câmara térmica, ele podia estar tentando auxiliar de outra forma, até procurar a vítima, porque ele não precisa auxiliar na questão de utilizar, e aí a gente consegue visualizar todo o procedimento que é feito da técnica de combate a incêndio. Então, além da utilização correta dos códigos prescritos, de que outra forma a gente pode melhorar a segurança contra incêndio? E a gente já entra um pouco na questão da códigos baseados em desempenho, que depende muito do quê? Às vezes, uma ferramenta muito importante é simulação computacional. E simulação computacional é uma coisa que a gente utiliza um pouco lá em Brasília há um certo tempo, tá? Que, em termos gerais, a gente tem alguns modelos de propagação do incêndio e movimento da fumaça, modelos de comportamento estrutural e modelos de comportamento humano. Em geral, o que a gente utiliza de comportamento humano e de propagação de incêndio e movimentação da fumaça. Esse incêndio aqui aconteceu nos Estados Unidos, eu estou deixando ele aqui porque morreram 2 bombeiros nesse incêndio. Tá? Os bombeiros entraram aqui por cima, não perceberam que o incêndio estava aqui embaixo, quando eles desceram, aconteceu a generalização do incêndio. Eles foram pegos no meio da generalização do incêndio, tá? No meio do flashover. Então, eles acabaram falecendo porque você passa de temperaturas que estavam de, talvez, 200 graus para coisas de 800, 900 graus. Você passa de fluxo de calor que estava, talvez, 3 kW por metro quadrado, já passa para 60, 80, 100 kW por metro quadrado. Então, foram 2 bombeiros que morreram exatamente aqui nesse incêndio. Então, o que a gente utiliza os modelos, principalmente o FDS, que é gratuito, né, mas que tem dificuldades, tem problemas, principalmente a questão de definição de materiais. E a definição de materiais é um problema muito sério, que a gente tem dificuldades hoje de poder trabalhar com isso, porque a gente tem que ter boas definições de materiais para realizar uma boa simulação. E se a pessoa que utiliza a simulação também não conhece de incêndio, ele pode ter resultados completamente absurdos e não ter análise crítica suficiente para dizer que aquele resultado é absurdo. Tá? Mas já vem utilizando há um certo tempo. Então, tem modelos para integridade estrutural, tem modelos para proteção de vidas também, que você consegue medir visibilidade, composição e diluição da fumaça, temperatura da fumaça e também calor radiante. A gente já utilizou para testar
se a escada protegida com 2 dutos para um prédio de 6 andares apenas, porque é o prédio padrão de Brasília, funcionaria ou não. Então, a gente simulou computacionalmente primeiro a evacuação das pessoas desse prédio e começou a fechar as portas de acordo com o que a gente fez de simulação de evacuação. E a gente largou fumaça. E o que a gente consegue ver é exatamente esse tipo de comportamento, né? O duto, e vou colocar a visualização aqui também desse outro lado, tá? Apesar que está tempos diferentes, consegue ver que o duto consegue puxar fumaça, tá? Acumulou um pouco de fumaça aqui, mas à medida que as portas foram sendo fechadas, conseguiu a escada ficar livre durante todo o procedimento. Tá? Então, a priori, para esse tipo de situação, não deveria ter problema e não teve problema. Vocês conseguem ver exatamente o arrasto da fumaça com a escada de 2 dutos. Então, a gente consegue, inclusive, usar a simulação para ver se as normas prescritas também estão de acordo com a realidade. Será que vão funcionar? Seja em fase de projeto ou não. Então, isso é uma ferramenta extremamente útil, principalmente para o arquiteto, quando vai projetar seu prédio. Ele tem condições de saber se o prédio dele vai ser seguro, ainda em fase de projeto, tá? Sem ter grandes dificuldades, sem ter grandes custos, inclusive. E a gente também já utilizou para investigação de incêndio. Nesse incêndio aqui morreram 2 crianças, e a grande discussão que tinha, porque a gente precisava testar a hipótese, é porque morreu uma criança deitada aqui na cama, e morreu um bebezinho deitado no berço que tinha ali atrás. O pai dessas 2 crianças estava deitado aqui nesse sofá. E quando a gente via as marcas de queima, em geral, a gente pensava que o fogo teria começado por aqui. E, na verdade, o fogo começou ali. Se o fogo tivesse começado por aqui, o mais provável é que o pai fosse o culpado, porque ele era fumante. Então, ele podia ter iniciado um incêndio ali, mas a gente conseguiu, via simulação computacional, provar que, na verdade, foi uma vela que, de acordo com o testemunho, estava ali. E essas marcas de queima foram criadas por conta da ventilação. A ventilação altera, sim, marcas de queima. E a gente tem que usar, às vezes, a simulação computacional para poder verificar se aquelas hipóteses que a gente tinha como comportamento do fogo eram válidas ou não. Então, é uma ferramenta também que nos auxilia muito na questão de hipótese. E a gente trabalha com a parte de simulação computacional de fuga, né? Nós temos hoje, praticamente, no Corpo de Bombeiros, 2 softwares pagos e mais o FDS, que é gratuito. Nós temos o Pathfinder e temos o Simulex. E a gente utiliza, esse aqui é exatamente um quartel padrão do Corpo Bombeiro, e a gente queria saber se o quartel padrão a gente conseguiria evacuar. Claro, são todos bombeiros, a gente espera que eles saiam ordeiramente, né? E sem problema nenhum. Então, a gente estava só para ver como é que seria o desenvolvimento. Aqui são 2 andares e aqui é a vista superior, né? E a gente consegue ver exatamente o pessoal saindo. E o mais interessante do software também é que você consegue simular a ação do bombeiro entrando. Você pode também simular a pessoa saindo e uma pessoa tentando retornar para aquele local, né? E você pode fazer isso com prédios pequenos, com uma população muito pequena, ou você pode fazer isso também, e eu vou adiantar um pouquinho aqui, com prédios com populações muito maiores, tá? Onde você tem, por exemplo, aqui quase 4.000 pessoas, tá? Nesse prédio. Tá? Claro que, se eu fosse dar um zoom, eu tenho a mesma visualização bonitinha que vocês viram na outra simulação, mas, em geral, isso aqui você tem uma simulação computacional de um prédio bem maior, e aqui, a partir daí, você consegue começar a ver onde estão os seus gargalos, quais são os seus problemas que você tem. E aí você começa a perceber, como foi bem dito pelo professor antes, que às vezes a gente pode ter condições também de definir outras rotas de fuga e começar a ensinar as pessoas para pensar outros locais de saída que não seja aquele onde normalmente ele pensaria em sair, porque a gente sabe pela simulação que talvez não funcionasse direito. E aí a gente tem condições, aí a visualização lateral, tá? Praticamente a mesma situação. E aí a gente tem só o resultado da State Night Club. Eu vou falar muito rapidamente, que acho que já estou quase estourando meu tempo aqui, mas vai ser 5 minutos, vou falar super rápido. Tá? O incêndio foi ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2003, resultando, ou seja, quase 10 anos antes, praticamente 10 anos antes da Boate Kiss. Foi resultado em 100 mortes e centenas de feridos, e o NIST realizou uma investigação técnica do incêndio, realizando ensaios reais e simulação computacional de incêndio. Tá? Essa aqui que vocês vão ver é exatamente a simulação real, tá? E do lado aqui, ó, a simulação computacional. Então, o modelo computacional, se ele for muito bem validado, ele tem condições, sim, de você trabalhar e conseguir obter resultados que sejam interessantes para a normatização de segurança contra incêndio. E verificar, inclusive, se a normatização de segurança contra incêndio, de fato, funciona. Tá? Então, esse aqui é o incêndio em que ele fez sem sprinkler, e depois o NIST recriou também com chuveiro automático. Então, ele fez a mesma coisa, ele recriou todo o cenário, tocou fogo e fez a simulação computacional também. Então, a vantagem da simulação computacional é que, às vezes, você consegue obter dados e resultados que sejam, não necessariamente você precisa gastar para tocar fogo em tudo. Tá? Então, aqui ele tinha condições de medir concentração de oxigênio, temperatura, fluxo de calor, etc. Tal, o que na simulação computacional você também consegue esses resultados. Mas vamos ver o que é interessante. 54 segundos depois começou o fogo. Lembre-se, né, que eu falei, né? A espuma estava só na alcova, só na parte do palco, né? No local. 1 minuto, depois começou o incêndio. E a partir daí,
a produção de fumaça é tão absurda, essa câmera está no chão, está a rés do solo. Ou seja, qualquer pessoa que vai daqui a pouco perder a visibilidade, com 1 minuto e praticamente 20 segundos. Já não tinha mais visibilidade. As condições de sobrevivência nesse local já eram mínimas, quando a gente fala de 1 minuto e 30, 2 minutos. Tá? E algo semelhante pode ter, sim, acontecido na Boate Kiss. Se aconteceu, eu não sei, a gente não fez a simulação de lá. Mas, pelo menos na State Night Club, que era um ambiente até um pouco menor, foi dessa forma que aconteceu. Com 1 minuto e 30, visibilidade 0 naquele local. Tá? E quando a gente faz, o que é interessante é exatamente isso. Quando a gente consegue verificar o limite de sobrevivência daquelas pessoas, tá? O que a gente consegue perceber que, sem sprinkler, o nível de sobrevivência, quando a gente fala em termos de temperatura, que é a temperatura acima de 120 graus, no experimento, 76 segundos. Usando a simulação computacional, 72. O fluxo de calor, que é o limite de sobrevivência, seria a partir de 2,5 kW por metro quadrado, em 61 segundos foi atingido. Na simulação, 57. E o nível de oxigênio, abaixo de 12%, em 87 segundos. No experimento, já não tinha mais nível de sobrevivência, com a simulação computacional, 80 segundos. Se tivesse sprinkler, no experimento, a temperatura nunca passou de 24 graus, tanto no experimento quanto na simulação computacional. O fluxo de calor nunca passou de 0,32. Só para os senhores terem noção, um fluxo de calor de 0,8 é o fluxo de calor do Sol, tá? Que você pega normalmente no Sol, 0,8. Tá? Então, estava um nível de fluxo de calor muito menor que o do Sol. Oxigênio nunca ficou menos do que 20,6%. Tá? Então, isso faria uma diferença gigantesca se na State Night Club tivesse sprinkler. É uma solução para tudo? Não sei, a gente tem que testar. Mas, pelo menos nesse caso específico, faria toda a diferença entre vida e morte de 100 pessoas. Tá? Pessoal, para terminar, só uma propaganda aqui da Albrace, que é a Associação Luz Brasileira para Segurança contra Incêndio. Tá? É uma associação para todos que tiverem interesse. Isso aqui é do site deles, tem um site deles bem aqui em cima. Foi criado em 30 de dezembro de 2009. Essa associação resultou da vontade de alguns especialistas portugueses e brasileiros em segurança contra incêndio de edifícios de criar uma plataforma para o desenvolvimento de área em ambos os países. Espera-se que os indivíduos, empresas e instituições encontrem nessa associação uma entidade que os auxilie em todas as vertentes da segurança contra incêndio e os unam em torno de uma causa comum. Estão todos convidados a participar. Eu acho que é importante a gente cada vez mais ter um fórum de discussão, quando a gente consiga crescer de uma forma multidisciplinar. Incêndio não se pesquisa só com física, muito menos, né? Física não serve para nada, mas com química, com engenharia e com outras áreas. A gente precisa, sim, de integração de todos, seja médico, seja fisioterapeuta, seja profissional de educação física. Tem muitas áreas que são importantes na segurança contra o incêndio e a gente precisa trabalhar, sim, em conjunto. Pessoal, muitíssimo obrigado. Vou te cumprimentar, senhor.